Bendito seja o Senhor dos céus e da terra. Tradição cristã, tradição evangélica, como queira. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando come pão. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrai vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A tradição, geralmente passada de geração a geração, costumes, hábitos, rituais na igreja ou qualquer outra religião. Tem algumas igrejas que têm mais que outras, nesse caso as igrejas que nós chamamos de igreja evangélica. Também pertenço à igreja evangélica. Não estou falando mal da igreja evangélica, mas estou falando de algumas coisas que acabam atrapalhando a fé em nome da religiosidade. É claro que as pessoas que têm esse problema que vou comentar, ela acha que ela está praticando a espiritualidade. Isso é muito perigoso porque vamos dar sentidos errôneos ou diferenciado para aquilo que lemos na Bíblia, pois a tradição, se não soubermos lidarmos com ela nos torna uma pessoa tão religiosa. E uma pessoa religiosa, ela quando lê a Bíblia, ela dá interpretações baseado naquilo que ela suspeita, naquilo que ela imagina ser, e aquilo é tão forte que é mais fácil você desviar um verdadeiro cristão da sua espiritualidade de que tirar um religioso da sua religiosidade. Então, é um costume, são hábitos, todas as igrejas têm. Então é muito perigoso a tradição. Mas toda igreja tem tradição. Todas elas têm. Tem a tradição de fazer alguma coisa, tem muitas vezes de não fazer certas coisas. E como cada um se comporta fazendo ou deixando de fazer, os seus motivos de fazer ou não fazer. Então o problema está que algumas tradições, elas contradiz a Bíblia na essência. Leva as pessoas a caminhos que aparentemente são positivos e agradáveis a Deus, e que não passa mesmo de religiosidade, que dependendo da intensidade desvia a pessoa da verdadeira espiritualidade e leva ela a apenas viver uma vida de costumes, de hábitos ou de aparência, uma pessoa hipócrita porque dá a entender que é espiritual, mas na essência não é. Então, mas tem muitos hábitos que eles são neutros, que eles até ajudam. Tem rituais de cultos que não é por escrito, eles não são previstos na Bíblia, não estão lá registrado que é obrigatório, mas que pode nos ajudar na comunhão, na liturgia do culto. Não contradiz a Bíblia, mas mesmo assim é perigoso quando nós não sabemos lidar com isso. Quando nós entendemos que a liturgia do culto, ou esses elementos colocados na liturgia do culto, vamos colocar assim, na hora do congregar, da reunião de culto, quando nós entendemos que isso é algo obrigatório diante de Deus, e não um mecanismo de culto que nós achamos que vai contribuir para o mecanismo da adoração, se é que podemos assim dizer, ou a dinâmica religiosa. Então as pessoas, muitas vezes, caem num precipício muito ruim, porque dá um valor tão grande para a tradição, para os costumes da sua igreja, os rituais da sua igreja, que acaba assim prejudicando a doutrina bíblica na sua vida. Então, vamos lá. Eu entendo que é de Deus certos comportamentos, de maneira tal que aquilo para mim é mandamento de Deus.
E, sendo assim, quando eu vejo outras pessoas com comportamento diferente deste que eu entendo que é de Deus, eu vou ter dificuldade, porque eu já não tenho isso como uma tradição, mas como uma vontade de Deus correta para mim. Então, quem não cumpre com isso que Deus tem para mim, então eu acho que é para os outros também. Eu vou entender que essa pessoa está contrariando a palavra de Deus, porque aquilo não é uma tradição. Se eu coloco na minha cabeça como tradição, eu vou entender que cada igreja tem a sua tradição, e se uma diferenciar da outra, não tem problema, desde que não contradiz a Bíblia Sagrada. Mas a pessoa tendo esse comportamento de tradição de uma forma tão expressiva, que se ela chega em uma igreja que não tem aquela tradição, aquele costume, ela não consegue congregar, talvez até se desvie, até se afasta da fé, porque ela não consegue se adaptar. Outra coisa que é muito perigosa, o valor que se dá para a tradição, que nós nos apegamos tanto a ela, que questionamos as pessoas quando elas violam a tradição, e não me preocupo tanto quando as mesmas pessoas violam o mandamento de Deus, aquilo que faz parte do contexto da fé, que é necessário para a nossa vida com Deus e com as pessoas. Então a tradição é um comportamento nosso ligado mais à comunidade que pertencemos, à igreja que pertencemos, à dinâmica do culto, a forma humana de se apresentar ou de se expressar o seu lado espiritual. Então nós precisamos entender o que é doutrina bíblica e o que é costume da igreja. Se soubermos separarmos isso, quando chegamos em uma igreja evangélica que sua tradição é diferente da minha, ou que lá não tem a tradição que na minha tem, eu vou me adaptar daqui a pouco, porque eu sei que eu estou ali para fazer a vontade de Deus e que eu não preciso fazer ali a vontade de Deus praticando a tradição que eu praticava na igreja onde congregava. É interessante que algumas pessoas dizem que está firme em Cristo, quando chega em alguns lugares que não tem a igreja que ela congrega, o ministério, o sistema de culto, elas aparentemente se enfraquecem, até deixa de congregar, porque as outras igrejas ela não conseguiu se agradar, congregar em igreja alguma, não gostou de igreja nenhuma. Isso é uma questão tradicional e não doutrinária. Então, você que está me assistindo agora precisa entender o que você mais defende, é tradição ou é doutrina bíblica? O que você pratica, é tradição ou é doutrina bíblica? Aquilo que você se sente bem, que você acha que é um grau elevado de santidade em você ou na sua igreja, é por causa da doutrina ou é apenas tradição? Não estou dizendo que você não deve seguir a tradição, desde que essa tradição não venha contrariar a Bíblia. Na sua prática, você segue, está na igreja, tem a tradição, não desobedeça a tradição, desde que essa tradição não seja colocada como que fosse uma doutrina bíblica. Por exemplo, a igreja, o ministério onde eu pertenço, tem o hábito, o costume, a tradição antigo das irmãs ter o grupo chamado Círculo de Oração, que este mesmo grupo ensaia e canta, faz festividade. Não é uma doutrina bíblica ter um grupo nesse sentido específico chamado Círculo de Oração. Mas essa reunião de ensaio, de louvar, de chegar e cantar aquele grupo, apesar de não ser doutrina, ele não contradiz a Bíblia. Agora, no dia que alguém valorizar, cantar neste grupo, a ponto de dizer que quem não participar desse grupo está entristecendo a Deus, que está pecando contra Deus, e quem sair está se rebelando contra Deus, isso se torna perigoso. É onde leva ao fanatismo. Eu quero que todo mundo seja como eu, faça como eu faço, entenda como eu entendo, aquilo que a Bíblia não diz que é para todo mundo e todos os lugares, toda religião. A tradição muda de lugar, muda de igreja, muda de ministério. A doutrina bíblica deve ser a mesma em qualquer lugar do mundo, sempre foi. O que acontece é que alguém pode deixar de obedecer a doutrina,
alguém pode se esforçar para guardar a doutrina, que são os ensinamentos fundamentais das Sagradas Escrituras para a nossa edificação e crescimento e adoração ao nosso Deus. E também, quando alguém extrapola, tem aquele que guarda, aquele que desobedece e tem aquele que extrapola. Tem a vontade tão grande de agradar a Deus que coloca junto com a doutrina outros elementos que se confundem. E a doutrina bíblica não pode ser confundida. Então, tem o costume de os jovens, as irmãs do círculo de oração, tem costumes nossos que nós achamos que pode nos ajudar na adoração, na concentração, mas nós precisamos separar isso porque, mesmo que nós temos tradições, toda a igreja tem, umas mais, outras menos, mas todas elas têm. Umas pesa de mais, outras menos, mas todas elas têm. Nós precisamos separar isso para quando a gente chegar em algum lugar ou encontrar com uma pessoa que não tem a mesma tradição, a gente ser o seu irmão, nós temos comunhão com aquela pessoa. Senão fica que nem os gentios, junto com o judeu, que quando se encontra, fica aquele desencontro ideológico, religioso, espiritual, porque um reprova o comportamento do outro, eu acho que não necessita disso, eu acho que esse exagera aqui. Então todos eles, todos nós podemos cometer erro, tanto faz congregando numa igreja que tem muita tradição, ou não tendo, dependendo como nós entendemos essa tradição. Qual é o valor que nós damos? Se eu uso gravata todos os cultos, e para mim é porque eu gosto da gravata, e isso eu não coloco como que fosse para agradar a Deus, não tem nenhum problema disso, é gosto meu, gosto não se discute. Mas se eu colocar uma gravata em todos os cultos, na rua ou em qualquer lugar, achando que isso vai me fazer agradar a Deus melhor do que eu estando sem gravata, isso é perigoso, fanatismo religioso, isso é algo ruim, como os fariseus dos dias de Jesus, que achava que sua maneira de ser, seus hábitos, tradição, quando vai jejuar, como é que eles faziam, ficavam com os rostos desfigurados, para que as pessoas percebessem que ele estava jejuando, quando ia ofertava, ou dar esmola, né? Para que todo mundo visse, ó, dar esmola e alguém ver, não tem nenhum problema, o problema é dar esmola para que os outros vejam. Então é a maneira que nós colocamos. Obedeça os costumes da sua igreja, obedeça a doutrina bíblica. Agora tome cuidado como é que você encara, porque tem as pessoas que colocam a doutrina bíblica como que fosse usos e costumes, aí tem outros que pegam o uso e costume e colocam como que fosse a doutrina bíblica. É onde o problema da mistura da tradição religiosa com a Bíblia Sagrada. Tem coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, tem coisas que nós adaptamos, que nós achamos melhor por causa da cultura que nós congregamos. Então precisamos entender. Doutrina e costume não é a mesma coisa. Tradição e doutrina são bem diferentes.